Graça e paz, queridos. Que bom podermos mais uma vez entrar dentro do seu lar para estarmos juntos. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, creio que vai ser algo desafiador para mim e para você. Então, assim, em nome de Jesus, eu quero te chamar para você entender aquilo que Deus quer falar conosco hoje. A palavra de Deus que está no meu coração para ministrar na sua vida tem como título Deus ouve. Olha só como é importante eu entender isso. E eu quero assim, queridos, de uma forma poderosa, é incrível, e nós podemos saber que Deus é um Deus que fala. É muito gostoso saber que Deus fala, que Deus tem sentimento, que Deus ouve. É muito gostoso saber disso. Um Deus presente, um Deus que realmente está conosco em todos os momentos da nossa vida. E esse Deus é o Deus que realmente nós queremos servir e com certeza viver Ele na nossa vida. Olha só, tem uma história de um homem que eu acho incrível, a história, que é a história do rei Ezequias. Por que essa história é incrível? Porque essa história fala realmente de uma resposta de Deus. Porque uma das coisas mais incríveis aqui é descobrir que esse Deus, o qual você serve, é um Deus que responde às nossas orações. E o rei Ezequias viveu esse momento. O que realmente pode mudar o destino das nossas vidas é justamente isso que vem como para revelar ao nosso coração. E com certeza a expressão que nós queremos dizer para Deus é que nós o amamos e nós sabemos que Deus mexe com a nossa vida quando nós mexemos com o coração de Deus. Eu acredito que o que o rei Ezequias viveu foi justamente isso. Ele mexeu com o coração de Deus, com a forma que ele acionou o mundo espiritual. Olha só o texto que eu quero ler com você, que fala sobre essa história. Está ali em 2 Reis, capítulo 20, do verso 1 ao verso 6. Eu quero ler com você. Preste muita atenção nessa palavra, porque ela realmente fala de algo muito poderoso, que é justamente o que Deus quer fazer com nossas vidas. Eu creio muito nisso. Olha só o que está escrito. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor Deus diz, ponha as tuas coisas em ordem, porque não vai sarar. Apronte-se, olha só que coisa difícil de se ouvir, apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto à parede e orou assim, e aqui que está o grande segredo que eu quero dar a você. Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse, e chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, meu Deus do céu, o Senhor Deus lhe disse: volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo. Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração. Escutei a sua oração. Você tem um Deus que ouve. Meu Deus do céu, isso é muito forte para mim. Então, olha só, imagina isso. E ele então começa a dizer assim: eu vi as suas lágrimas, eu vou curá-lo. E queridos, o Senhor acrescentou na vida do rei Ezequias mais 15 anos. Mais 15 anos. Olha só que coisa linda de se ouvir. Consegue entender isso? Você consegue entender isso? Eu fiquei pensando, se você tivesse pouco tempo de vida, que foi o que foi estabelecido, que você faria?
ou o que você deixaria de fazer? Eu fico imaginando isso. O que é que você faria se você soubesse que você teria um pouco tempo de vida? Ou, quem sabe, o que você deixaria de fazer? Talvez você ia sorrir mais, talvez você ia amar mais, talvez você ia fazer coisas que traria muita alegria, ou quem sabe você deixaria de fazer algumas coisas que você sabe que está contra aquilo que é a vontade de Deus. Então, por isso eu quero te falar algo. Você pode viver tudo isso e muito mais, porque a vida é breve. Olha o que eu quero dizer para você. A vida é breve, é muito passageira. Todos os dias são especiais para quem sabe que a vida é breve. Eu quero que você repita isso dentro do seu coração. Todos os dias são especiais para quem sabe que a vida é breve, é passageira. Olha, mas vamos voltar para o texto. Uma das coisas incríveis é ver Deus responder à oração do rei Ezequias. Para mim, isso foi um divisor aqui. Foi algo que mexeu muito comigo, porque Isaías já estava saindo e o Senhor manda ele voltar, e quando ele volta, ele chega com a resposta da oração. Olha que oração rápida que foi respondida a do Ezequias, porque ele está ali já passando ao pátio e de repente Deus diz assim, olha, volta lá e diz a ele que eu escutei a sua oração e vi também as suas lágrimas e então ele volta para dar esse recado a Deus. E veja só algo que acontece aqui. Ezequias muda, ao falar com Deus, ele muda o seu futuro. Eu fico imaginando assim, que aquilo que às vezes é sentenças contra a nossa vida, nós podemos mudar por causa de uma oração. Isso quebra toda uma ideia que as pessoas têm o seu destino traçado. Eu acredito agora, querido, muito mais forte nesse entendimento que Deus sempre tem colocado no meu coração, que na verdade nós podemos mudar o nosso futuro. Sabe, isso foi muito incrível para mim entender, porque como eu posso mudar o meu futuro? Com as minhas decisões. Quando eu decido, olha, eu acredito muito que você pode, nessa hora, mudar o seu destino com uma oração. Aquilo que você vai falar para Deus. Será que isso é possível? Será que isso é possível? Eu vou te passar uma receita e eu acredito que você, se tomar de verdade esse remédio, a qual eu quero passar para você, te receitar, grandes coisas vão começar a acontecer na sua vida. Então vamos lá. A Bíblia está recheada de ensinamentos que podem deixar a sua vida melhor. Por isso, eu acredito muito nesse texto da Palavra de Deus que tem sempre desafiado o meu coração, que é Romanos capítulo 12, verso 2. Esse é um dos textos assim que me deixa cada dia mais alegre, porque cada vez eu descubro nesse texto verdades escondidas que me fazem sonhar com restauração, com mudanças, com transformações. Mas deixa eu ler esse texto aqui com você e eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração. Olha só o que a Bíblia diz aqui. Não vivam como vivam as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Meu Deus do céu, Paulo aqui, querido, está falando do segredo para você viver uma vida melhor. Ele está dizendo para você que existe possibilidade de você viver algo melhor, que é justamente aquilo que é bom, perfeito e agradável. Aquilo que realmente pode fazer toda a diferença. E o segredo é ter a sua mente renovada em Deus. O segredo está aqui.
O segredo é esse, não pensar como todo mundo pensa, pensar de forma diferente. Eu amo esse texto e com certeza esse texto começa a mexer, porque ele cita algo aqui que é uma riqueza inesgotável. Sabe, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe aqui nesse texto que mexeu muito comigo. E é justamente quando ele está falando assim, assim, e tem uma outra versão que diz, para que você possa experimentar qual seja a boa e perfeita vontade de Deus, ou assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Queridos, como você vai conhecer a vontade de Deus? É se você realmente começar a deixar que sua mente seja renovada e transformada. Isso está falando de resultado de alguém que resolveu de todo o coração mudar a sua maneira de pensar. É isso que você precisa entender. Agora, deixa eu te falar algo. Nós temos uma mente criativa. É incrível como eu e você fomos criados com essa possibilidade, dessa mente criativa. Somos capazes de nos reinventar, mesmo diante de tantas situações. Isso não tem nada a ver com autoajuda, é dom de Deus. Essa coisa de se auto-reinventar, querido, não é algo criado por nós humanos, mas é algo que veio de Deus. Algo que veio de Deus para a minha vida. É dom de Deus para a minha vida. É dom de Deus para a sua vida. E sabe de uma coisa? É isso que a gente precisa entender. É como um músculo que, quando exercitado, ele cresce. Então, nós precisamos colocar dentro do nosso coração essa convicção. E tudo isso que Deus colocou em nós é, com certeza, uma capacidade de alterar o nosso futuro. Eu acredito muito nessa verdade. Por isso, eu preciso tomar decisões para viver algo diferente. Já pensou como as pessoas, elas às vezes pensam de uma forma totalmente fora daquilo que é o padrão de Deus? Ou olha só como as pessoas estão hoje. Elas geralmente pensam iguais. Elas querem ter o mesmo modelo daquilo que as pessoas estão vivendo, ou elas têm, às vezes, desejo de ter o mesmo telefone, ou ter o mesmo carro, e às vezes as pessoas esquecem de uma coisa tão importante, que é justamente você ter uma fonte, que é Deus, que pode te possibilitar a ter aquilo que você tem e ser conformado, ou seja, feliz com aquilo que você já tem. Sabe, uma das coisas que eu quero te mostrar aqui tem uma coisa que me apaixona, é a multiforme graça de Deus. O que é isso? Essa palavra tem tudo a ver com diversificação, a forma que Deus age, sabe? E Deus, ele dá a cada um de nós uma capacidade, dons específicos. Olha algo que eu quero te dar aqui, que são chaves espirituais que você pode rodar hoje. Com certeza, se você rodar essas chaves que eu vou te dar hoje, você vai começar a viver uma vida totalmente diferente e com certeza as suas orações serão respondidas. Primeira chave que eu quero te dar hoje para rodar é: mude a maneira de como você vive a vida. Queridos, deixa eu falar algo para você entender. Eu quero que você entenda algo. Nós precisamos entender isso. Conhecer a vontade de Deus é muito importante. Uma das coisas aqui, para que você possa mudar a sua maneira de viver, você precisa conhecer a vontade de Deus. Uma das coisas interessantes é o que diz lá em Efésios, capítulo 5, verso 15 até o verso 17. Olha que palavra para que seja ministrada ao seu coração. Diz assim: portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Olha só essa palavra falando muito claro ao seu coração. Portanto, prestem atenção
na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Olha que palavra poderosa Deus está dando a mim e a você agora. Mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Para mim, esse final aqui é o ouro da questão. Por quê? Porque eu posso entender que o Senhor quer e vai, com certeza, gerar uma mente criativa quando eu entender isso de verdade, daquilo que o Senhor quer que eu faça. Sabe, mas o segredo é procurem conhecer cada vez mais a vontade de Deus, ou seja, se esforce, diga glória a Deus por isso. É importante que você se esforce para que você viva essa verdade. Para aqueles que precisam de uma ideia nova para a sua vida, para a sua família, para seus negócios, olha a dica, procure entender o que o Senhor quer que vocês façam. Você precisa entender isso. Procure entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não tome decisões precipitadas na sua vida. Vá buscar Deus. Então, eu quero dizer a você, essa chave precisa ser rodada. Mude a maneira de como você vai viver a sua vida. Segunda chave que eu quero te dar. Faça de tudo para as coisas ao seu redor ficar melhor. Como eu posso viver isso? Se às vezes eu olho para fora e vejo um caos. Olha, é sobre isso que eu quero falar com você. É aqui que eu quero começar falando para você. Saia da crise das pessoas. É incrível como às vezes as pessoas, elas entram nessa crise e por causa disso elas ficam lá na crise das pessoas. Eu já conversei com muitas pessoas que parece que ela só vai viver bem se o esposo ou a esposa for melhor. E aqui, querido, deixa eu falar algo para você. É aqui que tem um grande segredo que muita gente está sofrendo. Sabe por quê? Porque essa pessoa geralmente idealizou o marido perfeito, o filho perfeito, a empresa perfeita, o negócio perfeito. E muitas vezes a gente vai ver pessoas insatisfeitas. E se você quer ser feliz, viva com a realidade daquilo que você tem. Viva com essa realidade. Claro, muitas coisas precisam ser mudadas. E você, com certeza, vai entender algo que eu quero falar para você aqui. Mas comece mudando você mesmo. Comece mudar o seu humor. Comece a entender que é muito gostoso poder viver com pessoas, mesmo com conflito, com dificuldades, e você vai ver que as pessoas vão mudar. As pessoas vão mudar, aquelas pessoas que às vezes você não consegue conviver com elas, porque você acha que essas pessoas são de uma forma assim, isso são pensamentos que estão dentro do seu coração, mas que na verdade são crises que muitas vezes você precisa vencer, e eu quero te chamar a atenção para isso. Gente, o que eu estou falando aqui para você é muito importante que você entenda. Olha, alguém que idealizou algo no seu coração e às vezes está frustrado, você precisa pensar de maneira diferente. Comece mudando a sua maneira de pensar, de amar e de enxergar a vida dessas pessoas. Sabe o que eu estou falando para você? Mude você por dentro. Mude você. Incrível como temos a capacidade de enxergar
nos outros o sucesso que, com certeza, às vezes nós achamos que somos incapazes de alcançar. Já viu isso? Já viu aquelas pessoas que olham para as coisas das outras pessoas e pensam que você jamais conseguiria viver aquilo que a pessoa vive, ou que essas coisas que as pessoas têm são melhores do que o que você tem. Tem pessoas que vivem olhando para as coisas lá fora e esquecem daquilo que elas podem viver, pois eu quero dizer para você, nós precisamos olhar esse texto que eu vou te dar agora, é justamente esse entendimento. Por isso, a maneira errada que às vezes estamos vendo, nós precisamos fazer um conserto. E olha então esse texto, porque acredito que ele é um dos textos ricos que eu vou dar a você aqui para esse entendimento. É Filipenses capítulo 4, verso 12 e verso 13, que diz assim: sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer que seja a situação. Meu Deus do céu, eu não sei se ficou muito claro para você isso. Quer seja alimentado ou quer com fome, quer tenha muito ou quer tenha pouco, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Sabe quem falou isso? Paulo. Esse homem que é alguém muito importante, alguém que realmente sabe o que está falando. Ele está trazendo para nós aqui um entendimento espiritual desse contentamento. Queridos, uma das chaves poderosas é contentamento. Porque quando você está contente, feliz com aquilo que você já tem, com certeza você vai conseguir aprender a conviver com aquelas coisas que chegarão para você. Aqui que está o grande segredo. Sabe, quando nós somos infelizes com aquilo que nós temos, geralmente nós não vamos alcançar coisas maiores, porque você não conseguiu aprender a viver o contentamento. Olha só a terceira chave que eu quero te dar agora para você também rodar. Limpe sua mente de tudo aquilo que atrapalha a sua caminhada. Queridos, às vezes nós estamos com nossa mente tão cheia de coisas velhas, que nós não deixamos espaço para coisas novas chegarem. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos sofrendo, porque estamos trazendo coisas do passado para tumultuar a nossa vida. Sabe, muita gente às vezes vivendo com mágoas, com dificuldades e com a alma cheia de amargura, de tanta coisas ruins. E eu vou dizer para você, eu não sei se você já percebeu o quanto a sua despensa às vezes fica com mais espaço quando você dá uma limpada e joga muitas coisas velhas ali fora. Quando eu estou falando de coisas velhas, não estou falando de coisas que são importantes para você. Existem coisas que são importantes para nós, mas eu estou falando de coisas que não... são coisas que não tem mais sentido para a sua vida. E quando eu estou colocando aqui, eu estou colocando agora nesse sentido de que nós, às vezes, acumulamos coisas velhas dentro da nossa mente. Olha, como, por exemplo, mágoas das pessoas. E, às vezes, nós não nos deixamos ter essa oportunidade de mudar a nossa vida. Então, eu quero dizer para você, abra espaço para algo novo na sua vida. Deus, ele vai trazer coisas novas. Porém, a oportunidade que Deus nos dá é justamente de colocar aquilo que está dentro, o velho precisa sair para dar lugar ao novo. Então, essa é uma das coisas muito interessantes. Então, essa é uma das chaves poderosas. E por último, eu quero te dar essa chave aqui, que é algo que vai, com certeza, revolucionar a sua vida. Nunca se afaste de Deus. Olha o que diz então a palavra em Tiago, capítulo 4, verso 8. Diz:
Cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Então, queridos, olha, uma das coisas que eu quero te dar aqui nessa quarta e última chave é um entendimento de que nós precisamos compreender que quanto mais eu vou para Deus, mais eu estiver perto de Deus, mais Ele vai estar perto de mim. É o texto que está dizendo isso aqui. Cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de você. Então, qual que é a ideia aqui? É cada passo que eu dou em direção a Deus, eu vou com certeza ver Deus vindo ao meu encontro. E quanto mais perto você estiver de Deus, mais bênçãos, mais poder de Deus você terá, mais alegria você terá, mais paz você terá. Sabe, muitas coisas vão mudar na sua vida por causa da presença de Deus. Então, queridos, por que eu estou te falando que nunca se afaste de Deus? Porque eu vejo que muitas pessoas, ao serem abençoados por Deus em todas as coisas, as pessoas se aproximam de Deus, Deus abençoa a vida delas e depois tem pessoas que se afastam de Deus. E quanto você vai distanciando de Deus, aí daqui a pouco muitas coisas começam a acontecer e você começa a gritar, dizer, por que isso? Né? E daí então Deus vem com o seu amor para dizer a você, eu estou aqui, me procure, venha para perto de mim, porque eu tenho o melhor para a sua vida. Sabe, queridos, eu quero assim desafiar você a entregar a sua vida para o Senhor Jesus hoje, aquele que está ouvindo essa palavra hoje, que gostaria de estar bem mais perto de Deus. Essa é uma oportunidade que você está tendo. Você está ouvindo essa palavra e com certeza você pode desafiar o seu coração. A pessoa que te mandou esse link, certamente ele quer muito que você ouça essa palavra e com certeza se você voltar uma mensagem para ele dizendo muito obrigado por essa mensagem, porque edificou a minha vida e eu tomei essa decisão de caminhar mais perto de Deus, com certeza essa pessoa vai se alegrar muito com essa mensagem e ele poderá te ajudar muito em alguns passos de fé maiores que você pode caminhar junto, em nome de Jesus. Então eu quero assim fechar esse momento orando por você. Por favor, se você quiser, coloca a mão no seu coração, vamos orar juntos. Pai, obrigado, Deus, pela essa oportunidade, essa palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração. Se essa palavra falou mesmo ao meu coração, ao seu coração, comece a dizer para Deus, Senhor, me ajude a tirar todo o entulho da minha mente, me ajude a ser diferente, me ajude a ser contente com todas as coisas que eu já tenho, que eu sei que o Senhor vai me acrescentar coisas maiores. Senhor, eu quero te pedir também que o Senhor possa me fazer andar muito perto do Senhor. Me ajude a ter intimidade contigo. Eu te peço agora, eu oro pedindo essa verdade sobre a minha vida e eu quero declarar agora que o Senhor entre e faça morada na minha vida, Senhor. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Quero entregar a minha vida totalmente ao Senhor e nesse momento eu quero fazer uma aliança contigo. Eu entrego o meu coração ao Senhor, faça morada no meu coração, mude a minha história e faça com que eu possa viver planos grandes que o Senhor tem para mim. Eu entrego a minha vida, que o Senhor escreva meu nome no livro da vida e a partir de hoje, Senhor, eu quero que a minha vida seja realmente diferente, transformada e eu possa rodar todas essas chaves espirituais para que eu possa viver o plano eterno de Deus. Muito obrigado. Nós oramos e declaramos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos juntos em nome de Jesus.